por quase 20 séculos, acreditou-se que os cristãos existiram com um nome adotado pelos crentes em Cristo. Daí a palavra cristão, se judeus ou não judeus. Hoje sabemos que o termo cristão nem sequer existiu na primeira geração do movimento judaico de Yeshua. Em outras palavras, nunca se chamou ninguém de cristão, com a expressão cristão alguma vez. De fato, você não vai encontrar o termo cristão uma única vez nos evangelhos. Os evangelhos canônicos, você não vai encontrá-lo em Meir, ou o Evangelho de Marcos, não o encontrará em Hiller, ou o Evangelho de Lucas, ele não o encontrará em Matai, ou o Evangelho de Mateus, não o encontrará no Evangelho de Yohanan, de João, não o encontrará nenhuma vez nos evangelhos canônicos. Você também não vai encontrar o termo cristão em nenhuma da carta do apóstolo Paulo. Você pode ler todas as cartas. As 13 cartas de Paulo, pelo menos as 7 cartas indiscutíveis de Paulo, você não vai encontrar o termo cristão em nenhum lugar. Você pode ler o livro de Apocalipse por completo, não vai encontrar o termo cristão no livro de Revelação. O Apocalipse. Como isso pode ser possível? Como isso pode ser possível quando há certa evidência de que no próprio Novo Testamento o termo cristão é mencionado em várias ocasiões. Se o termo cristão é mencionado no Novo Testamento em várias ocasiões, bem, não muitas, 3 ocasiões. Das 3 ocasiões, 2 estão em um mesmo livro, o livro de Memórias Apostólicas. E uma na carta disputada de Pedro, uma das cartas disputadas do apóstolo Pedro. É somente nesses 2 livros que aparece o termo cristão. Mas, de qualquer forma, ele aparece. Então, se o termo aparece, como dizer? Que nunca existiu o termo cristão. Como isso pode ser possível? Bem, é verdade que é mencionado. Mas mesmo quando você lê cristão no Novo Testamento, não foi assim. Não foi assim. Foi interpretado assim. Isso é outra coisa. Foi interpretado assim, mas isso não é realmente o que significa. Então vamos olhar esse dabar, esse assunto, e por isso te convido a que vamos juntos olhar para o tema que está na mesa no programa de hoje. Vamos começar por aqui. Vamos contextualizar tudo isso. As Sagradas Escrituras são uma coleção de escritos que aparecem dentro de uma enorme variedade de estilos literários, em diferentes épocas, por diferentes autores, por diferentes editores e, claro, para diferentes destinatários. Além disso, esta coleção de escritos inspirados, sagrados para nós, está distante de nós por milhares de anos. Pelo menos 3.000 anos, né? Os mais antigos, e cerca de 2.000 anos, os mais recentes, quando saíram pela primeira vez das mãos do autor original. Pois hoje em dia não temos
Não temos um original de nenhum livro da Bíblia hebraica. Não temos os originais da Bíblia hebraica, não temos os originais do Novo Testamento. O que temos são cópias de cópias, de cópias, de cópias. Isso é o que temos. Às vezes, por meio do estudo comparativo dos diferentes manuscritos, a ciência bíblica detectou que os copistas adaptaram o que escreviam às novas condições em que se encontravam, ou criaram novas narrativas a partir das que já conheciam. E em ocasiões, editando a ordem, em outras vezes, ampliando ideias. Em algumas ocasiões, sintetizando-as, em outras, adicionando novas informações relevantes para as novas gerações e as novas circunstâncias que surgiam. Outras vezes, por exemplo, temos casos, tanto na Bíblia hebraica quanto no Novo Testamento, outras vezes, os escribas colocaram certas observações nas margens dos manuscritos. E os copistas que vieram depois pensando que, talvez por alguma razão suprema, não o incluíram no texto, o fizeram, adicionando assim notas e comentários não textuais, como se fossem textuais. E os copistas que vieram posteriormente e que pegaram essas cópias e as copiaram novamente. Essas notas marginais passaram assim para as novas gerações como parte do texto. E desde então, o estudo e análise dos textos bíblicos se tornou uma das profissões mais extraordinárias e indispensáveis no estudo acadêmico das Escrituras Sagradas. Agora, pense nisso. As mudanças que ocorrem em uma língua e em uma cultura ao longo de um período tão vasto de tempo constituem um desafio para nós. Constituem um desafio para nós na modernidade, pois precisamos nos aproximar desses documentos cuidando-nos para não impor nossos pontos de vista, nem nosso vocabulário, nem nossas concepções modernas. Há uma coleção de escritos cujos destinatários originais não fomos nós, mas sim eles, os antigos. As línguas se originam e evoluem ao longo do período dos tempos. Devido a uma combinação de fatores sociais, culturais, geográficos, políticos e linguísticos, os especialistas nos dizem que todas as línguas humanas, e este é um dado interessante, os especialistas em linguística nos dizem que todas as línguas humanas têm um ancestral comum. A esse ancestral comum chama-se protolíngua ou protolinguagem. E essa protolinguagem, essa protolíngua, esse proto-idioma foi se diversificando e dando lugar a diferentes idiomas à medida que as populações humanas foram se expandindo e se localizando em diferentes pontos geográficos e, logicamente, se isolaram do que uma vez foi o protolíngua. Agora, do ponto de vista da história humana preservada na nossa Bíblia hebraica, a protolíngua
ou o protolinguagem, foi o hebraico. Foi o hebraico. Não como o falamos modernamente hoje em dia, mas como era conhecido pelos antigos. Se Adão e Eva falaram hebraico no grande Éden, chegassem hoje em dia a Tel Aviv falando essa língua, não os entenderíamos, nem eles a nós, nem nós a eles. Era hebraico, mas era o hebraico arcaico, a protolíngua hebraica. E não precisamos ir tão longe quanto o hebraico. Se vocês pegarem, por exemplo, a Bíblia do Urso, a famosa Bíblia do Urso, nós a lemos, poucos de nós vamos entendê-la. Está em espanhol, mas não é o espanhol de hoje, é o espanhol de séculos atrás. E como houve tantas mudanças, é difícil compreender essa própria língua antiga. Por quê? Porque as línguas, incluindo o hebraico, são influenciadas ao longo do tempo por fatores culturais e sociais. Então, a interação entre diferentes grupos culturais pode levar à adoção do que se conhece como empréstimos linguísticos. E esses empréstimos linguísticos, ele tem uma influência na gramática, tem uma influência no vocabulário, tem uma influência, né, na comunicação. E, por outro lado, as mudanças geracionais têm seu impacto. E não é qualquer impacto, é um impacto significativo em nossos idiomas, em nossas línguas, devido à influência, entre outras coisas, por exemplo, dos avanços científicos das gerações mais jovens e sua adaptação às tendências linguísticas que dominam o dia a dia de um mundo em constante mudança tecnológica. Novas palavras surgem como resultado do avanço tecnológico da humanidade, sendo incorporadas ao idioma à medida que a sociedade avança, à medida que o conhecimento avança, à medida que a tecnologia avança. E, ao mesmo tempo, algumas palavras podem cair em desuso. Simplesmente já não têm significado para nós, né? De fato, os hebraístas concordam que muitos termos que temos hoje em dia, muitos termos que temos na Bíblia hebraica, são para nós de significado totalmente limitado. Alguns de nós não sabemos o que significam, simplesmente não sabemos o que significam. Não sabemos o que significava para os antigos essa palavra ou essa expressão. O fato é que nosso povo de Israel experimentou vários exílios, e um desses exílios foi importante para uma época. Da formação da maioria dos livros da Bíblia, como no caso do segundo exílio de Israel, o exílio babilônico do século VI, antes do nascimento de Yeshua. Então, devido a tudo isso, precisamos nos abrir para a possibilidade de que o nosso proto-hebraico foi influenciado por essas experiências, e especificamente pela experiência do exílio babilônico, porque retornamos desse exílio e trouxemos desse exílio expressões, palavras, novos nomes que não as conhecíamos antes e as importamos para a nossa língua, sendo, portanto, expressões emprestadas de outras culturas. A realidade é que carregamos termos que vêm de línguas muito antigas, como o acádico, o babilônico, o persa, só para mencionar algumas. Portanto, quando você coloca tudo isso em perspectiva, percebe que, ao estudar a Bíblia, é essencial ter
o melhor conhecimento possível desses idiomas em sua forma antiga. E isso inclui ter uma compreensão básica da gramática, da sintaxe, do vocabulário, das peculiaridades linguísticas da época em que nossos livros sagrados foram escritos pela primeira vez. Além disso, é importante ter um conhecimento profundo do contexto histórico e do contexto cultural em que foi escrito cada livro da nossa Sagrada Torá e do restante da Bíblia hebraica, incluindo o Código Real, incluindo o Novo Testamento. E para este último grupo de livros, um vasto conhecimento do judaísmo do Segundo Templo é vitalmente necessário porque, ao contrário da Bíblia hebraica, o Novo Testamento é o produto do judaísmo do Segundo Templo em sua fase final. Por quê? Porque esse conhecimento é importante, pois pode nos proporcionar pistas importantes sobre o significado das palavras, sobre o significado das expressões que podem ter mudado com o tempo, mas que, quando foram ditas pela primeira vez, tinham um significado muito diferente do que podemos assumir 2000 anos depois. O que estou tentando te dizer, meu querido amigo, minha querida amiga, é que a interpretação das Escrituras é um desafio extraordinário, maravilhoso, apaixonante para todos, mas especialmente para nós que temos a responsabilidade de ensiná-la às pessoas semana após semana. Consequentemente, antes de ensinar algo, a pessoa que ensina deve, pelo menos, ter recebido um treinamento, um entendimento, um treinamento acadêmico suficiente, comprovado, que inclua também elementos espirituais e profissionais amplos, né, que lhe permitam saber como ler e interpretar o texto sagrado. Isso inclui o conhecimento básico da língua original em que o texto apareceu, o estudo comparativo dos textos, tanto dos antigos como dos modernos, assim como o domínio da ciência histórica para o estudo e análise dos assuntos que o texto aborda. Porque não podemos aplicar às Escrituras o mesmo método científico que utilizamos na química ou na física. Não podemos utilizá-lo em documentos antigos. Não podemos utilizá-lo na história. E, portanto, a ciência histórica tem suas próprias regras e seus próprios métodos científicos para entender os escritos antigos. Estudar as Escrituras que são compostas de documentos tão antigos, tão diferentes em estilos literários, tão diferentes em lugares onde apareceu, tão diferentes pela personalidade do autor original, tão diferentes em seus destinatários. É necessário um conhecimento profundo de tudo isso. Além disso, uma atitude de santidade e respeito por nossos textos sagrados nos impulsiona a buscar seu significado preciso, não buscando apoiar minhas próprias ideias, mas entender o que a Escritura, o que essa narrativa quis dizer aos destinatários originais. E, uma vez que definimos isso da melhor forma que conseguimos, então passamos para a segunda fase, que que mensagem isso pode ter para mim também? Séculos depois. Este é o caso, justamente este é o caso
quando estudamos o termo cristão do ponto de vista histórico e do ponto de vista teológico, como você reagiria se descobrisse que os cristãos nunca existiram como um grupo que se autodenominava cristãos? Ou que fosse um nome que definia ou que distinguia esse grupo. Isso é precisamente o que esta aula propõe. Assim, vamos entrar na matéria. Vamos entrar na matéria. Pense nisso. Pense nisso. A vida e os ditos de Rabbeinu Yeshua Bar Yosef, o Ribi, ocorreram exclusivamente em um ambiente judaico e em um tempo específico da história judaica, o final do judaísmo, os últimos 40 ou 50 anos do que chamamos de judaísmo do Segundo Templo. Portanto, não podemos aspirar a conhecer sua identidade e o significado de suas palavras fora desse contexto histórico, fora desse contexto cultural específico. Então, se julgarmos e analisarmos cuidadosamente o termo cristão dentro da realidade histórica e cultural dos dias de Yeshua, não encontraremos absolutamente nada de seu significado ali. Nada de seu significado. Por quê? Porque o termo cristão é algo que surge fora de Israel. Fora do tempo de vida do nosso Santo Mestre e em um contexto totalmente diferente do contexto cultural no qual ele viveu. Isso nos desafia à análise e ao estudo do termo cristão. E por que vamos ter dois grupos bem definidos aqui. O primeiro grupo é o que chamaríamos de grupo orgânico, o grupo orgânico original, onde ocorreu a vida do Ribi Yeshua, onde aconteceram os ensinamentos do Ribi, ou seja, os ensinamentos do Ribi dentro das fronteiras geográficas, culturais e teológicas do povo judeu. Do povo judeu que viveu durante os dias em que o Ribi nasceu, foi criado. Essa é a sua palavra. E ao estudarmos todas essas realidades, descobrimos uma série de coisas impressionantes. Uma delas, por exemplo, é que Yeshua nunca poderia ter nascido. À noite do dia 24 de dezembro, para o dia 25 de dezembro, nunca poderia ter nascido no dia 25 de dezembro. Do ponto de vista hebraico, não existe o conceito de véspera de Natal. Não existe, porque os calendários bíblicos são totalmente diferentes do calendário romano. Para o calendário gregoriano, por exemplo, que prevalece hoje em dia, isso é um tema que já ensinamos em muitas ocasiões, a toda a evidência histórica. É claro, hoje em dia temos 1.500 a milhões de amigos cristãos que o dia 24 de dezembro é a véspera de Natal, o dia 25 de dezembro é o dia do nascimento do Menino Deus, e todas essas histórias que conhecemos, que têm um valor teológico, que têm um valor cultural importante para o povo cristão. Mas, historicamente, não é assim como tem sido ensinado. Então, por isso você dizia que quando estudamos o termo cristão, temos que fazer isso levando em consideração que existem dois grupos históricos bem definidos.
O primeiro grupo é o contexto orgânico onde ocorreu a vida de Yeshua. Onde ocorreu o ensinamento do Ribi, ou seja, dentro das fronteiras geográficas de Israel, dentro das fronteiras culturais de Israel, dentro das fronteiras de Israel. Culturais do povo judeu que viveu durante os dias em que o Ribi nasceu, foi criado e se tornou adulto. Esse é o primeiro grupo, mas temos um segundo grupo. O segundo grupo é o grupo que surge ao redor de Yeshua, né? Em torno do ensino de Yeshua, em torno da figura de Yeshua, mas além do tempo de sua vida e além das fronteiras geográficas de Israel. Então, esse é o segundo grupo. Tanto no primeiro grupo, quanto no segundo grupo, vamos encontrar uma grande variedade, né, de pessoas que foram leais ao Rivi, que se relacionaram com ele de modos e formas diferentes, mas que se relacionaram com ele com níveis de compromisso diferentes, até mesmo com títulos diferentes. E desses dois grupos, sendo principalmente judeus o primeiro, e pagãos romanos, os segundos, formaram-se comunidades, formaram-se seguidores individuais, formaram-se tradições, formaram-se academias, formaram-se escolas de pensamento, pois todos estavam unidos ao Rivi, mas de formas diferentes, considerando seus contextos diferentes. E então aqui está o Dabar. Aqui está o Dabar. Aqui está o assunto, aqui está a questão. O termo cristão não surgiu dentro do primeiro grupo, nunca surgiu dentro do primeiro grupo. Ou seja, entre os judeus crentes em Yeshua, como o Messias, por isso não se encontra o termo cristão nem em Meir, nem em Gilel, nem em Matiahu, nem em Yohanan, nem sequer no livro do Apocalipse. O termo cristão nunca existiu dentro do primeiro grupo. O termo cristão surge dentro do segundo grupo. Ou seja, crentes de origem não judaísta e fora das fronteiras de Israel. Pensa nisso. Pensa nisto. O termo hoje conhecido como cristão surge dentro dos pagãos que faziam parte do mundo gentil do Império Romano daqueles dias, cerca de 10 anos após o desaparecimento físico do Ribi Yeshua. Os pagãos romanos que se converteram e que abandonaram seus deuses e seguiram o Deus de Israel e adotaram o Deus de Israel como seu único e verdadeiro Deus e ninguém mais. Embora no início se reunissem nas comunidades judaicas, na sinagoga judaica, e nas comunidades judaicas de crentes em Yeshua. Em um determinado ponto, devido a razões óbvias de maioria evidente e de transição teológica em relação à identidade do Messias, começaram um processo de formação de comunidades, de grupos e escolas por parte da comunidade judaica histórica e tradicional. Para então, durante o que poderíamos chamar de era apostólica, essa era apostólica, que vai desde os anos 30 até os anos 70, digamos, pouco antes da destruição do templo
e de Jerusalém pelos romanos, a era apostólica que coincide curiosamente com o período em que perdurou o judaísmo do Segundo Templo, e que ambas basicamente concluem na data que estou mencionando, no ano 70 depois do nascimento de Yeshua, com a destruição do Templo de Jerusalém, do Estado judaico, do novo exílio que ocorre para o povo judeu. Então, os crentes de origem não judaica começaram a se organizar aqui e ali em suas próprias casas, em seus próprios bairros e mantendo certo nível de comunicação entre eles e entre as outras comunidades judaicas, bem como com os próprios apóstolos que viveram naquela época ou que seus estudantes originais sobreviveram ao evento desastroso da destruição do Estado judeu no ano 70. Essas pessoas, esses crentes, herdaram do judaísmo um senso de comunidade que não tinham antes, não o tinham antes. E dessa forma, as comunidades unidas, as sociedades comunitárias eram o seu mais importante aglutinador social. Era o seu aglutinador social mais distintivo. Identificavam-se a si mesmos com diversos nomes. Um deles, por exemplo, discípulos, outros crentes, irmãos, irmãs, os servos de Deus, os do caminho, os do grupo dos ungidos, etc. Então, quando você faz uma análise histórica deste período, incluindo os primeiros 100 anos de história, desde os dias de Yeshua, no ano 30 da Era Comum, até o ano 130 da Era Comum, ou seja, já começando o século II, vamos encontrar uma lista extensa, extensíssima, de modos e maneiras de identificação. Nesse período, sua conexão com as comunidades judaicas e sua conexão com as comunidades apostólicas. E ainda mais além ainda, estava marcada por quê? Estava marcada pelas tradições judaicas. Pelas tradições judaicas, e na maioria das vezes, embora nem sempre, essas pessoas, toda essa multidão do segundo grupo, se viam como parte de Israel, uma extensão de Israel. E a evidência histórica demonstra que esse grupo nunca construíram um templo. Não há nenhuma evidência histórica que demonstre que aqueles que hoje em dia, na modernidade, são chamados de cristãos primitivos, o que não existe tal coisa, mas vamos aceitá-lo, por bem do argumento, nunca construíram um templo, mas sim a partir do terceiro século, quase no meio do terceiro século depois de Yeshua, sempre se mantiveram em grupos pequenos, sempre se reuniam em casas ou frequentavam as comunidades judaicas, as sinagogas judaicas estabelecidas no exílio. Todo esse grupo de pessoas não tinha um nome específico para se identificar em seu novo status. Dentro da cidadania romana, dentro da sociedade romana, dentro do Império Romano, a maioria dessas pessoas era analfabeta. Apenas 10% do mundo pagão do Império Romano sabia ler e escrever. A imensa maioria era analfabeta, não aprendiam as coisas de memória. Portanto, a tradição oral era fundamental para mantê-los unidos, era fundamental. Assim, quem sabia ler, lia em voz alta para que todos ouvissem. E era assim que eles aprendiam. Então, entre 60 e 70 anos após o desaparecimento físico
do Rebbe Yeshua é quando encontramos registros históricos que relembram os eventos ocorridos. Olhando para trás, utilizaram o termo cristão, mas muito raramente. Por certo. Então, aqui está o assunto, aqui está o labar. Se todos esses grupos de pessoas dentro do grande Império Romano, especialmente na parte ocidental do Império, ao longo e amplo do que é a bacia do Mediterrâneo, incluindo a própria capital, a capital do próprio Império, Roma, chamavam-se de diferentes maneiras, identificavam-se de formas diversas, sem ter um nome específico que os distinguisse a todos. Como é, por exemplo, o gentílico judeu? Como chamar essas pessoas? Como chamar essa massa de crentes não judeus dispersos por aqui e por ali? Não podemos dizer que chamando-os de cristãos estaríamos fazendo justiça, porque o termo cristão foi o menos utilizado de todos, o menos usado de todos. Para começar, eles mesmos, eles próprios, os crentes de origem pagã, dentro do império, que abandonaram seus ídolos e se converteram ao Deus de Israel como seu novo e único Deus verdadeiro, e ninguém mais. Nunca se chamaram a si mesmos de cristãos. O que temos no Código Real é que foram chamados de cristãos. Não que se autoproclamaram cristãos. Eles os chamaram de cristãos, segundo as fontes históricas que temos. Mas foram outros que os chamaram assim. Não foram os apóstolos que os chamaram assim. Certamente não foram seus próprios líderes que os chamaram assim, muito menos eles próprios. Mas sim, os pagãos romanos, uma região específica do império, que os conheciam e que continuaram adorando seus ídolos. E que não se converteram ao Deus de Israel, mas que viram muitos dos seus compatriotas romanos fazê-lo. E, além disso, perceberam a sua associação com os judeus, e especialmente, de forma curiosamente interessante, sua associação com um judeu, em particular chamado Yeshua, o Messias, e que em sua língua grega soava como Jesus a Cristos, de modo que o uso do nome cristão foi o menos popular, o que menos se usou. O mais raro de todos, durante os dias que vão desde o serviço, o trabalho do Rabino Saul, até o final da era apostólica, até mesmo até o final do primeiro século. E a evidência está no fato de que o livro mais antigo do Novo Testamento, que é o livro de Revelação, o livro de Marot Ruim, o livro de Apocalipse, não menciona sequer a palavra cristão uma única vez. Hoje em dia, você vai ouvir falar sobre o cristianismo primitivo. Vai ouvir falar disso, ou até mesmo você ouve falar de cristãos como a forma popular mais conhecida, na maneira popular, mais conhecida para identificar, chamar ou nomear os seguidores de origem não judeu, seguidores de um Messias judeu. Assim que, historicamente falando, chamá-los assim é um grave erro cujo tempo para corrigi-lo chegou. Pense nisso. Erro grave cujo tempo para corrigir chegou. São apenas 9 palavras. Um erro grave, cujo tempo para corrigir isso já chegou. Isso é fácil de dizer,
Mas é preciso provar. É preciso apresentar as evidências, porque só quando você fornece as evidências é que obtém o benefício da dúvida. Portanto, vamos trazer as evidências à mesa e então você poderá decidir por si mesmo Se realmente o que hoje em dia se define como cristão existiu. Alguma vez você ficará surpreso com o que vamos ver. Mas isso deixaremos para a nossa próxima aula, que estou seguro que você não vai querer perder por nada deste mundo. Shalom, shalom.